Muito bem, nós vamos agora falar com o meu amigo Varela, Eduardo Varela, que, junto com outras pessoas, ajudou a fundar a FEBRESSE, que é a Federação Brasileira das Empresas de Recondicionamento de Cartucho de Impressão. Nome super fácil para você decorar. Bom, Edu, eu acho que todo o empenho que a gente faz para unir e para representar um segmento é extremamente louvável. Então é com muito prazer que eu escuto você. Obrigado, Daniel. Quero, antes de mais nada, desejar boa tarde a todos. Gostaria de convidar os membros da diretoria também, para que vocês conheçam aqui na frente, nosso presidente, nosso tesoureiro, nosso conselheiro. Gostaria de pelo menos apresentá-los a vocês e pedir para que eles me ajudem aqui a não falar nenhuma besteira sozinho. Me apresentando, eu, Eduardo Varela, além de conselheiro da FEBRESSE, sou também diretor comercial da empresa Diamond Brasil, que é uma distribuidora de insumos para cartuchos de impressão. Gostaria de dizer para vocês uma pequena introdução. Pensa num pessoal persistente, um pessoal otimista. Então, essas pessoas que estão aqui agora, brigando por um mercado que é cada vez mais, como é que se pode dizer, marginalizado, seria uma palavra, acredito eu, mais direta para o que a gente vê do mercado, e a persistência desse pessoal é que tem feito, e o que eu quero apresentar para vocês hoje é alternativas para aquilo que você tem visto aí fora. O pessoal fez várias palestras aqui, todo mundo dizendo como agregar valor ao produto de vocês. O que eu quero apresentar para vocês agora, o que a FEBRESSE quer apresentar para vocês agora, é como, além de agregar valor, também reduzir custo de maneira responsável e com qualidade. Tá? Então vou fazer uma apresentação básica o mais rápido possível e depois apresentar para pergunta, se der tempo ainda, se o Daniel me permitir. Mas de mais nada, só apresentar o Maurício, presidente. Por favor, Maurício, levanta a mão, não precisa levantar, mas Paulo, nosso tesoureiro, e o João, também nosso conselheiro. Obrigado. Cadê o aparelhinho? Vamos ver se eu me entendo com ele aqui. Eles são os patrocinadores para que a FEBRESSE pudesse estar aqui hoje, tá? São empresas basicamente a Diamond e a Win são distribuidores de insumo, a BR, a F2 e a Clover são indústrias de recondicionamento de cartucho de impressão. Vai falar, o que é isso? Existem com responsabilidade, com produto de qualidade, e não só essas, outros associados da FEBRESSE que em termos de consulta vocês podem fazer. Aqui temos os principais patrocinadores que estão acreditando no evento e apoiando a gente aqui. Quem é a FEBRESSE? Quem são nossos associados? Qual o benefício de utilizar cartuchos recondicionados no outsourcing? Por que recondicionado atende ao Plano Nacional de Destinação de Resíduos Sólidos? É disso que a gente vai tentar fazer uma breve passagem aqui e depois responder perguntas de vocês. Esse é o Estatuto da FEBRESSE, que dentro de vários pontos, um que eu gostaria de destacar é esse ponto 2, colaborar com os órgãos públicos como órgão técnico no estudo de soluções dos problemas do segmento de recondicionamento de cartuchos de impressão para o Brasil. Um dos mais importantes que a gente tem feito e que vai passar por parte aí, inclusive, da proposta que a FEBRESSE fez de acordo setorial, que cada setor tem que apresentar uma proposta dentro do Plano Nacional de Acordo de Resíduos Sólidos, para o que fazer com o resíduo que é gerado pela sua empresa. No caso de vocês, a impressora e o cartucho de impressão, basicamente. Então, uma pequena introdução rápida nesse sentido seria, por exemplo, as OEMs, quem são os OEMs? HP, Lexmark e tudo mais, fizeram uma proposta delas em que o cartucho, após ser utilizado, deveria ir na sequência, segundo a proposta deles, para reciclagem. Basicamente, traduzindo isso, o que seria? Se não está na lei, está fora da lei. Ou seja, se você fizer um recondicionamento, você estaria fora da lei. Você não poderia recondicionar, você teria que utilizar
apenas ou original ou compatível. Aí você fala, beleza, eu utilizo só o compatível, não tem erro. Compatível, a qualquer momento, os originais vêm com patente aí, ou com um chip novo, com criptografia nova, e bloqueia. Então, da noite para o dia, sem o trabalho da FEBRESSE, sem o apoio da FEBRESSE, você pode estar fadado a comprar apenas cartuchos originais, por exemplo. E como é que você vai concorrer com o custo por par do seu negócio? Fechou, acabou. Ações da FEBRESSE que já foram feitas valorizando isso que a gente vem falando. Fizemos uma defesa junto à OMC, há alguns anos atrás, não sei nem quantos anos, mas faz uns 3, 4 anos, não lembro, pelo menos, né? Em que o Brasil teve uma autorização da OMC, a Organização Mundial do Comércio, e liberou, dentre vários itens, que o Brasil retalhasse por causa do subsídio que tinha do algodão do governo americano. Então o Brasil poderia, dentro de uma lista de produtos, retalhar o governo americano, os produtos americanos. Dentre esses produtos, um que foi colocado com 5 vezes o valor, que poderia, 5 vezes o imposto, né? Poderia aumentar em até 5 vezes, seria o toner, que é utilizado basicamente na maioria dos processos de recondicionamento, ou que não seja no processo de recondicionamento, na recarga, em algumas copiadoras, como tem por aí. Esse produto poderia estar, da noite para o dia, se isso tivesse passado, ficado inviável para o mercado recondicionar cartucho. Participação junto à FERPEM, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que é a FERPEM? Frente Parlamentar do Pequeno e Microempreendedor do Estado de São Paulo, objetivando a diminuição da alíquota de CMS para cartuchos recondicionados e seus insumos. Basicamente, novamente, junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, inclusive as FEBRESSE tem da Sabesp, né? Da Sabesp, oh meu Deus, falhou o nome agora. Tem uma carta do governo de São Paulo, do órgão responsável pelo meio ambiente, que é CETESB. Obrigado, Maurício. Sempre uma cuca fresca é melhor. Que tem lá, incentivando como indicativa da CETESB, que se usasse o cartucho recondicionado. Com essa carta, a gente já fez algumas ações lá frente ao secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, pedindo a redução da alíquota de CMS, não só para o cartucho recondicionado, como também para os insumos para o recondicionamento de cartucho de impressão, tornando um produto mais barato para vocês. Participação e acompanhamento de projetos de lei na Câmara de Deputados de Brasília. Isso está rolando agora, tem um projeto bastante adiantado, um processo bastante adiantado, em que um projeto de lei visa a isenção do PIS/COFINS e do IPI para cartuchos recondicionados. Isso nós tivemos em reuniões lá em Brasília, o Paulo ficou um pouco nervoso lá com o pessoal os advogados da HP, mas a gente dialogou bastante lá, porque eles queriam reverter esse benefício somente para os cartuchos remanufaturados. Eu não sei se vocês sabem, quantos de vocês devem trabalhar mais a fundo com isso. Tem uma determinação do IMET, não é do IMET, uma normativa dizendo exatamente o que é cartucho remanufaturado, o que é cartucho recondicionado e o que é cartucho preparado. O TCU que fez essa publicação oficial, depois a BNT complementou. Exato, a BNT, estou tentando lembrar. Então existe hoje uma determinação feita que remanufaturado só quem pode vender com essa inscrição, ou até, pensemos, num projeto licitatório de uso de cartucho, seja ele num outsourcing de impressão, seja num custo por página, ou por um processo de venda, como acontece em alguns aí, que nessa licitação se fale de cartucho remanufaturado. Se o cartucho remanufaturado estiver descrito como único além do OEM, seria uma alternativa para o OEM, para o original do fabricante, que só o remanufaturado pudesse ser também colocado nessa licitação, ou vendido, ou fazer parte desse projeto, o remanufaturado está restrito ao fabricante, seus associados ou seu autorizado. Só quem não quiser fazer um cartucho parecido com isso, que o processo é o mesmo,
teria que permitir nessa licitação, teria que descrever nessa licitação o recondicionado. Por isso, se tem alguém aqui na sala que faz em algum momento recondicionamento de cartucho, vocês não fazem mais remanufatura de cartucho. Quem faz remanufatura de cartuchos é apenas o fabricante, seus associados e seus autorizados. Não cometam esse erro de escrever remanufaturado no seu cartucho. Reparado é um outro processo, um cartucho, um motor ou outra coisa, que foi lá para reparo simples, não teve toda a troca. Se vocês quiserem depois mais detalhes sobre isso, um contato com a FEBRESP podemos explicar melhor. Por último, elaboração de proposta de acordo setorial, como eu falei, objetivando a redução de resíduos sólidos, defendendo a hierarquia da cadeia que prevê o recondicionamento antes da reciclagem em benefício do meio ambiente. É aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. O recondicionamento ele é mais nobre que a reciclagem. A reciclagem muda a propriedade físico-química do produto. O cartucho ele não é cartucho reciclado. Se ele for reciclado, ele vai virar banco, vai virar tablete de plástico, alguma outra coisa, mas não vai ser mais cartucho. Ele não pode ser ele pode ser reciclado, mas não será mais um cartucho de impressão. Certo? Essas foram algumas das ações que a FEBRESP vem fazendo, além de outras, para explicar para você mais ou menos o que a gente faz pelo mercado. Quem são nossos associados? Perfil dos associados. Empresas de recondicionamento de cartuchos de impressão. Basicamente são, como eu falei para vocês, indústrias que fazem o recondicionamento desses cartuchos. Quando eu falo em indústrias, elas fazem um papel realmente de indústria. É uma refabricação, apesar da remanufatura, é uma coisa que eu falo para vocês não colocarem mais, mas o recondicionamento tem a mesma descrição técnica. Recondicionar, remanufaturar, na normativa do Inmetro, descrevem exatamente o mesmo processo, certo? E essas são empresas que têm o quê? Linha de produção, tem os cartuchos, tem o equipamento para teste, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente aí, estrutura, um pouco de estrutura. Isso é a estrutura de uma indústria de recondicionamento de cartucho. Tem linha de produção, como vocês podem ver, tem estoque, tem material, tem equipamento para fazer o recondicionamento. Então, é uma alternativa dentro daquilo que eu apresentei para vocês. Você não quer, no seu outsourcing, fazer você mesmo o recondicionamento. Já experimentei, faz sujeira no meu showroom, suja minhas impressoras, não quero ter isso daqui, ou eu fiz e o técnico deu muita dor de cabeça, coisas desse tipo, né? Então, você pode comprar um cartucho de qualidade, comprado através de uma dessas empresas. Não só essas que estão aqui, membros da FEBRESP, mas, basicamente, aqui tem alguns bons exemplos para vocês. Como vocês podem ver, estrutura. Elas têm estrutura para atender, fazem teste, pegam um cartucho, imprime do começo ao fim, vê se ele rende, e faz aquele processo, descreve o processo e faz do começo ao fim. Isso é uma indústria, isso é uma qualidade que vocês podem encontrar no cartucho de vocês, comprando empresas como essa. Aqui mais um pouquinho de estrutura dessas empresas. Injetoras, tudo equipamento. Outra maneira que vocês podem trabalhar com o cartucho, se decidir, eu não quero ficar na mão de terceiros, quero eu mesmo fazer o recondicionamento do meu cartucho. O FEBRESP também pode indicar, através de empresas, como fazer. Tem pessoas lá que a gente tem contato na FEBRESP, associados, e através do departamento técnico, comprando um insumo de qualidade, vocês podem trabalhar um produto e montar uma linha de produção desde que aquilo vale a pena para vocês. Quem vai dizer que vale a pena? Vocês. Vocês vão saber se eu faço 10 cartuchos daquele modelo, não quero ficar na mão do terceiro, vou contratar um técnico para fazer 10 cartuchos daquele mesmo. O importante é, se possível, montar um processo de produção para que aquele cartucho tenha os equipamentos necessários para o teste e para que saia com a mesma qualidade sempre. Isso é o que aquelas empresas fazem, ou se você optar por você mesmo fazer, a importância que você tem que dar é que você tenha certeza que o produto que você adquiriu junto com o processo que você homologou, e o produto também homologado, vão te dar sempre o mesmo resultado. O resultado final é o cartucho imprimindo corretamente, com qualidade,
aquele mesmo número de páginas compatível com o que imprimiria o original. Como fazer isso? Febreze pode ajudar vocês e através dessas empresas também. Aqui um pouco de estrutura das empresas de distribuição, modéstia à parte aí é da minha, parei a propaganda aqui só uma vez, a da Win também tem algo bastante semelhante. Qual o benefício de utilizar cartuchos recondicionados no outsourcing? Primeiro, para o outsourcing permite ofertar ao cliente, além do melhor gerenciamento e manutenção do parque de impressão, a diminuição do custo, certo? O cartucho recondicionado também permite ao outsourcing de impressão a redução de custo, sem perda de qualidade, desde que obedecido os rituais que a gente falou agora há pouco, tá? Como fazer? Através de um correto, bem montado sistema de produção de cartuchos condicionados, utilizando preferencialmente os cartuchos OEM e insumos de empresas de qualidade e confiança. Quando a gente fala utilizando preferencialmente o cartucho OEM, eu não estou de imediato falando mal do compatível, apenas falando que quando se fala de compatível, no mercado existem N fabricantes. Então, se você fosse recondicionar um cartucho sempre do mesmo fabricante do compatível, você consegue ter uma sequência. Se você põe o seu técnico, que vai desmontar cada hora um cartucho de um fabricante diferente, ele vai ficar perdido. Porque vocês já devem ter percebido aí que cada compatível, um tem um parafuso de um lado, um desgasta de um jeito, outro desgasta de outro. Então o seu técnico, você vai culpar o técnico, você não consegue dar produção, você não consegue saber se esse cartucho gasta desse jeito, consegue fazer. O coitado não tem culpa. Cada hora ele recebe um Frankenstein diferente. Não sei quantos têm experiência aqui de cartucho, mas pegar um cartucho que vira e mexe tem peças de outro, é o que a gente chama no mercado de Frankenstein. Cada hora ele tem um pedaço do braço de um, peça de outro. Se fosse sempre o mesmo, se o fabricante fosse sempre o mesmo, cada fabricante fizesse exatamente igual, não teria problema de recondicionar. O problema é que cada hora você vai pegar um compatível diferente do OEM. Seja ele fabricado na China, seja ele fabricado no México, aquele cartucho daquele modelo, ele tem o mesmo polímero, a mesma régua, então ele desgasta igual, ele tem o mesmo, sempre abre do mesmo parafuso, do mesmo lado, sempre desgasta no mesmo lugar. Tem uma característica muito mais simples para o técnico de vocês trabalhar. Não quero administrar técnico de produção. Voltando, como fazer isso? Através daquelas empresas que podem oferecer o cartucho pronto e testado e já fizeram esse processo todo para vocês. Existem essas empresas, visitem-nas, conheçam-nas e vocês podem ter um produto testado de qualidade. Não quero fazer o recondicionamento de cartucho, não tenho um saco para alturar mais o técnico, já deu. O cara falta, a mãe morreu, a avó morreu 3 vezes a avó do cara. Aí falta, não quero mais administrar esse povo. Quero trabalhar com compatível. Também não quero comprar das empresas, porque não quero ficar com outro, quero trabalhar com compatível porque é mais barato. Eu fiz só uma brincadeira com números aí, para mostrar para vocês, ok, podem também trabalhar com compatível. Porém, tomem muito cuidado. Qual é esse cuidado que eu quero mostrar para vocês? Fiz um exemplo de uma impressora comum de mercado, uma HP 1005, custo de R$500, basicamente, que apareceu na internet, e um custo de um cartucho original, que imprime 1.500 páginas, R$199. O valor também que eu encontrei na internet, no compatível, sem pesquisar muito, 29. E botei aí a taxa, me corrija se eu estiver errado, o motoboy em São Paulo custa para qualquer entrega no mínimo R$20. Já me falaram que está custando mais. Então fiz ali na primeira coluna um exemplo de uma recuperação desse investimento em 12 meses. Você tem lá o custo da impressora, dividido entre esses 12 meses, o mesmo cartucho, que deveria imprimir 1.500 páginas, o motoboy que você vai ter que usar para fazer a entrega, você tem um custo total de 260, um custo por página, não estamos falando de lucro, de 17 centavos e alguma coisa. Perto da apresentação da NDT, que falou de 38, dá para você ganhar uma grana ainda boa aí, né? Se usar a solução dele mais esse daqui, beleza, tá resolvido. Aí você, ganancioso,
Sou espertão, vou utilizar o compatível e vou utilizar o compatível mais barato do mercado. Ó, mandei o técnico embora, estou economizando já, estou com menos dor de cabeça e vou ganhar um dinheirão em cima. Vou oferecer preço para o cara, vou baixar o custo por página para ele lá e para baixo. Qual é o custo lá do compatível? Mesmo que 41 para a impressora, não mudou. O valor do compatível é de R$29. O valor do motoboy continua o mesmo, total de 90, você poderia oferecer para o cara um valor 65% menor. Vou dar para o cara só 30% e vou ficar com 15% de lucro. Beleza, 0,6. Aí é que surge o problema. Qual é o problema? Esse mesmo cartucho, e me corrijam se eu estiver errado, quem quiser dizer, normalmente no mercado, não estou generalizando, veja bem, eu também forneço cartucho, a Diamond também fornece cartucho compatível, assim como a Win, todo mundo tem que queimar. Mas o que acontece muito no mercado é um cartucho compatível que não rende aquilo que deveria render. Inclusive, nesse exemplo que eu uso mais comumente, ele está rendendo normalmente aí no mercado metade. Deveria render 1.500 páginas, está rendendo 750. Olha o que acontece com o custo. Mesmo custo da impressora. Só que aí, para render as 1.500 páginas que você prometeu para o cliente, você está tendo que enviar 2 cartuchos em vez de um. Certo? Então, seu custo do cartucho ele não é mais 29, ele é 58. Motoboy, pô, não sabia que esse cartucho ia render só 1.500 páginas. Então, eu acabei mandando 2 motoboy para o cara no mês. O custo foi R$40. Olha para onde foi o custo, olha para onde foi o seu custo real e custo por página. 0,9. Certo? Então você... Ah, Eduardo, mas essa sua tabela aí não é real. Não vou botar uma impressora de R$15 lá para o cara consumir um cartucho por mês. O máximo, o mínimo que eu vou fazer é um cara que consuma 2 cartuchos por mês, no mínimo em 3.000 páginas, que é o que eu vi de um cliente nosso. Aí eu fiz uma outra simulação igual. Você põe a mesma impressora, o mesmo cartucho. OIM, você vai gastar, você não vai ser burro dessa vez. Você fala, o cara tem 3.000, vou mandar os 2 cartuchos de uma vez. Gasta um motoboy só. Lá, 459, seu custo já baixou no original, foi para 15 centavos. Tá bom? Beleza. Mas eu sou espertão. Eu vou usar o compatível, que é mais barato. Né? Eu fechei lá por R$29 cada um. Se eu fizer um bom negócio, eu ainda vou comprar mais barato. Quanto foi o custo por página? Você enviou lá 2 cartuchos, 29 vezes 2,58. Mandou um motoboy só de R$20. Com os 2 cartuchos, fica uma de reserva para o cara trocar. Custo total, 119. Custo por página caiu para 0,3. Opa, já está mais na realidade de mercado aí que a gente ouve, né? Aí eu vou lá botar até uma simulação. Pô, vou botar um lucro de 20%. Olha que beleza. Quem tem lucro de 20% aí? Quem está sobrando com esse lucro todo? Tem gente que tem, né? Pode falar que tem. Vou ter um lucro por mês nessa única posição ou nesse cliente de R$29,92. Tenho lá 150 máquinas, vocês fazem a multiplicação por cada situação de vocês. Qual é o real que você está tendo, na verdade? Pô, a impressora é o mesmo. O cartucho não são 2 que eu vou mandar para esse cara de 3.000. São 4. Certo? Porque o cara agora está imprimindo 3.000 páginas na simulação. Então eu vou ter que mandar 4. Eu fui espertão, só que eu não fui tanto. Eu estou tendo que mandar de novo 2 vezes o motoboy. Só que agora, pelo menos eu não estou pagando 4 vezes. Fui espertão porque calculei 2. Mas virou R$40. Olha o custo para onde foi, 0,6. E olha o prejuízo que você teve nessa posição de impressora. Mesmo pensando que você teria lucro. Você está pagando R$48 cada vez que você envia 4 cartuchos lá para o cara. Então esse é um exemplo prático, uma brincadeira que eu peguei essa tabela da internet, vocês encontram facilmente, aí quem tem custo por página, cada um tem o seu, mas acho muito importante esse monitoramento para saber se o cartucho que vocês estão utilizando, ele realmente dá o rendimento esperado. Numa dessas, vocês podem estar afundando a empresa de vocês, pagando para trabalhar. E não pensa que isso é um caso isolado. Isso é comum no mercado. A gente ouviu falar aqui de vários exemplos de contrato de outsourcing de impressão, que inclusive o software de algum deles falou aí, que a medição é feita, né? E aí você tem aquele contrato de outsourcing,
em que você coloca, se o cartucho utilizar mais de 5% de cobertura, você vai cobrar um extra, né? Porque ele está baseado naquilo lá. Então o cartucho que era para render 1.500 rendeu menos, segundo o software dele. Por quê? Porque o cara encobriu mais, porque ele pega lá o setup do cartucho e vê o histórico do cartucho, ele imprimiu 750, até porque o cara dobrou a cobertura e acusa para ele lá: você vai ter que me pagar o custo por página mais o adicional de cobertura, porque você cobriu, em vez de 5%, você cobriu 10%. Aí o cara vai olhar aquilo lá, botar num softwarezinho e falar: peraí, você está me roubando, aqui não tem 10% de cobertura, tem 5%. O erro está na medição. Se você setapear que ele deveria render 1.500 e o software te acusar que ele rendeu 750, por isso a cobertura dele foi 10%, e na realidade não foi, o cara vai te chamar de mentiroso e você vai perder o cliente, porque está passando uma imagem de ouro. Certo? Por que recondicionado atende ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos? Então eu falei das 3 opções. Não estou aqui dizendo para vocês o que vocês devem fazer, estou dando opções para vocês. Vocês podem trabalhar por recondicionado fazendo vocês mesmos, e aí a preocupação que vocês têm que ter é de ter um processo produtivo e de ter um insumo de qualidade para que vocês possam fazer o cartucho bem feito. Não quero porque não tenho volume, trabalho com 2 de um, 3 de outro, 4 de outro, então não tenho que justifique uma linha de produção. Podem conversar com empresas que estão fazendo isso. Normalmente elas não aceitam menos de 10, me corrija Maurício, me corrija João, menos de 10, 20 modelos, a não ser que você já esteja na linha de produção dela. Não vai fazer 2 cartuchos, não vai fazer 3 cartuchos por mês. Ela vai fazer aquilo que está dentro do processo produtivo dela. Cada um tem o seu, 10, no mínimo 10, no mínimo 100 de cada modelo, e aí vai. E não tendo interesse por nem recondicionar cartucho e nem por adquirir uma dessas empresas, você pode sim comprar um compatível. Porém, abra um olho, o mais barato pode sair muito mais caro para vocês. Controlem, vejam e façam a medição. Isso vocês podem fazer dentro da empresa de vocês ou com um trabalho junto aos clientes de vocês. É fácil de medir, FEBRESS pode dar qualquer apoio nesse sentido. E por que o cartucho recondicionado, que é o objetivo da FEBRESS aqui, atende ao Plano Nacional de Destinação de Resíduos Sólidos? Para o cliente de outsourcing, cliente de vocês, o benefício direto de não administrar impressoras e seus insumos, que são responsabilidade do outsourcing. Inclusive é um argumento de venda que foi falado aqui pelo Tiago e por outras empresas. É uma coisa que vocês, se não usam, deveriam utilizar como argumento de venda. O cara não precisa se preocupar com descarte de impressoras nem descarte de cartuchos. Isso é um problema seu. Mas a partir do ponto que o problema é seu, para o outsourcing de impressão, o recondicionamento, além de atender a cadeia de importância em relação aos resíduos sólidos, com o reuso, que falamos lá atrás, diminui o próprio reuso e o volume de resíduos a redestinar. Ou seja, a partir do momento que você, dentro da empresa de vocês, fazem o recondicionamento, o volume de cartuchos que volta para vocês e vocês vão ter que pagar para redestinar, ou de alguma forma você sempre paga, porque mesmo que você tem um funcionário lá para desmontar, conseguir desmontar tudo e mandar isso e até ganhar dinheiro, se for o caso, ainda assim você tem o custo do funcionário. Então, recondicionando, você tem muito menos cartucho para dar a destinação final. É uma opção que é interessante para vocês. Oi, perdão? Oi, fala, Daniel. Tudo isso? Beleza. Vou falar a Bíblia aqui. FEBRESS, através de sua proposta de acordo setorial, indica o caminho em empresas que podem fazer o correto descarte do cartucho, após o esgotamento do ciclo de recondicionamento e reuso do cartucho de impressão. Vocês podem entrar em contato com a FEBRESS, ela pode indicar o caminho para vocês de fazer o recondicionamento. Eu teria papo aqui só sobre destinação de resíduos sólidos para mais um tempão, mas quero abrir aqui para se alguém quiser colocar alguma coisa mesmo da diretoria, se anunciar, ou se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, temos aí 3 minutos, 5, né, Daniel? 2. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta rápida aí, alguma colocação? Fiquem à vontade.
A palestra foi muito boa ou foi muito ruim. Paulo, queria colocar alguma coisa? Não? Tentei falar o mais rápido possível. Querem falar alguma coisa das empresas de vocês? Alguma colocação maior? Então, gente, estou até antecipando. Quase bateu na risca. Estou com crédito, né? Gente, eu só posso... Opa! Fala, Marcão. A FEBRESSE atende o Brasil todo, certo? É a federação que é responsável pelo Brasil inteiro. Tá. E assim, por exemplo, eu sou do Rio. Quais os benefícios que eu teria para entrar em algum tipo de... Para ser associado? Não, negociação no Rio de Janeiro pela FEBRESSE. Negociação através da FEBRESSE. Me ajudem aí, não sei dizer. Alguma vantagem? Você dá uma carteirada e falar, pô, eu sou da FEBRESSE e tal. É isso que você está falando? Algo Tudo bem? Pô, mas aí, meu, você pode jogar a FEBRESSE lá em cima, você fala, pô, eu sou parte da FEBRESSE, cara, você não sabe, você é a federação de funcionamento de cartucho. Então, dá licença só um minutinho. Boa tarde a todos, meu nome é Maurício. Na realidade, vou tentar resumir um pouquinho mais aqui. A ideia da FEBRESSE é estar contribuindo com a melhoria da rentabilidade do negócio de vocês, ok? Melhorando o custo, apresentando algumas alternativas. Isso é o resumo do resumo. Qual é o seu questionamento que eu não entendi? Na verdade, assim, vamos dizer que eu entre numa licitação, tá? Utilizando a FEBRESSE como uma carta na manga, tá? Para de repente impugnar alguma coisa relacionada só ao original, no edital, alguma coisinha, eu tenho alguma vantagem? Eu consigo fazer isso? Então, na realidade, a FEBRESSE pode te ajudar em alguns pontos, né? Toda certificação, indicar algumas empresas que podem te dar suporte no fornecimento de cartucho, fornecimento de cadre, inclusive que a maioria hoje das licitações estão pedindo, né? E são alguns detalhes. Quanto a escrever, ajudar, isso a FEBRESSE não tem. Ela tem uma área jurídica que pode tirar algumas dúvidas para você no suporte da formatação da licitação do edital, ok? Essa é a ideia da FEBRESSE. Nós temos na história da FEBRESSE a maneira de você poder entrar. A gente tem um documento, vamos supor, você impugnar uma licitação por problemas de especificações só de originais, só de cartuchos 100% novos. Então, foi desenvolvido por um dos diretores da FEBRESSE no passado, para você poder entrar com essas impugnações. Então a gente tem os formulários prontinhos, você preenche e entrega. A gente fez nos órgãos, todos os órgãos públicos, estaduais, municipais e federais, para que a gente pudesse estar fazendo esse tipo de serviço. Então, se você precisar entrar e impugnar uma licitação, a gente pode te dar os subsídios para você fazer. Mas quem tem que fazer é você, não pode ser a FEBRESSE. Isso já está formatado, já tem esse documento formatado, você solicita a FEBRESSE te encaminha isso já formatado para você. O Paulo respondeu ali exatamente o que eu queria. Tá bom? Obrigado. Eu queria levantar só uma questão para ele. Desculpa, mas eu cheguei já tarde. Por favor. Fala 45. Vai lá, meu irmão. Hoje a FEBRESSE já tem empresas parceiras para descarte de cartuchos. A FEBRESSE pode fazer a indicação. Você entra em contato com a FEBRESSE fará a indicação para você, dependendo do estado, dependendo da localização que você tiver. A gente conhece algumas empresas, algumas já têm contato com a gente pode fazer a indicação para você. Certo? Alguma pergunta mais? Não? Então, gente, eu agradeço mais uma vez. Queria pedir uma salva de palmas para esses persistentes senhores, que a minha esposa costuma vulgarmente chamar de teimosos, a mim pelo menos. Né? Obrigado.